Conviver 7 anos com a depressão não foi algo fácil. Na verdade, esse período foi o mais desafiador de toda a minha vida. Durante muito tempo eu me isolei e escondi tudo que eu estava sentindo, seja de familiares, de amigos, e cada dia mais esse sentimento, que para mim, boa parte das vezes, parecia um grande vazio, ia ficando cada vez maior e maior. Só que em 2025, eu decidi que estava na hora de eu falar sobre isso. Estava na hora de contar a minha história e expor como foi todo esse processo. E eu fiz uma série de vídeos aqui, contando ano a ano, tudo o que aconteceu, todas as coisas que eu passei, para que vocês possam conhecer a minha história, se identificar e ver que as coisas que eu passei não são uma experiência única minha. E o mais importante é que é possível sim dar um fim a tudo isso. E a ideia desse vídeo aqui é encerrar toda essa série e tentar entender quais foram as consequências da depressão na minha vida e o que ela me ensinou, o que ela me deixou de aprendizado durante todos esses anos. Eu não vou me aprofundar muito na minha história aqui. Para isso vocês têm uma longa série de vídeos aí, se vocês tiverem interesse, contando tudo o que aconteceu. Mas, resumindo de forma bem breve, o período mais intenso da minha depressão se iniciou quando eu tinha 18 anos. E a gota d'água para tudo desandar foi o final do relacionamento. Um relacionamento que eu realmente acreditei que duraria uma vida. E quando aquele relacionamento acabou, nada mais fez sentido para mim. E a partir daí as coisas começaram a piorar bastante. Eu passava dias e dias na cama, faltava ao trabalho, não tomava banho, não comia. A situação era realmente muito complicada. Os anos foram passando e eu tentei curar esse vazio dentro de mim de qualquer forma, com qualquer coisa que eu encontrasse. Então eu comecei a usar muitas drogas na busca, tentando encontrar uma solução para a depressão. E provavelmente esse foi um dos maiores erros. Durante esse período eu destruí diversos relacionamentos e perdi diversas oportunidades profissionais justamente por causa da depressão. Também tiveram diversos atritos na família, o que agravou ainda mais a situação, chegando no ponto em que eu realmente gostaria de que as pessoas me internassem para que eu conseguisse viver sem a vontade de cometer suicídio a todo momento. Então sim, foi um processo bem intenso, mas eu gostaria de deixar claro aqui que hoje, no ano de 2026, eu já estou bem melhor, eu já posso me considerar aí uma nova pessoa que conseguiu renascer. Isso tudo através da terapia, mas eu acho que isso é assunto para outro vídeo. Continuando aqui, agora falando sobre o que a depressão faz com uma pessoa, né? Como ela pode mudar uma pessoa, o que ela faz? Bom, para mim a depressão foi como chegar no fundo do poço mais profundo que a vida poderia me levar. Chegou um ponto em que eu esqueci quem era eu esqueci o que eram sonhos, o que eram desejos, vontades. Eu esqueci o que era viver. Para mim, a única solução seria a morte. E a vida, para mim, era como um sofrimento interminável. Então, a depressão me mudou de uma forma que eu parei de ver valor nas coisas. Eu percebo que isso é algo que eu tenho trabalhado até nos dias de hoje. Porque quando você não liga mais para nada, quando nem a sua vida importa, o resto perde totalmente sentido, totalmente valor. E tem coisas na vida, principalmente os seus sonhos, os seus objetivos, eles são algo que você precisa dar valor. Eles são algo que você precisa correr atrás, se você realmente quiser conquistá-los. E é bem possível que conquistando esses objetivos será a melhor forma de encontrar satisfação na vida. E falando um pouco sobre o que a depressão me ensinou, eu acho que o ponto mais importante, que possivelmente poderia ter evitado que tudo isso tivesse acontecido,
pedir ajuda, né? Entender que a gente não precisa passar por tudo isso sozinho. Que a gente pode sim buscar ajuda, falar com alguém. Eu sei que muitas vezes só a conversa não vai resolver. Não foi esse o meu caso, eu não resolvi a minha depressão só na conversa. Tanto que eu fiz sessões com um psicólogo tradicional e não foi o que resolveu a coisa. Mas às vezes o fundo do poço que você cavou para si mesmo é tão profundo que uma conversa pode ajudar você a subir 1 centímetro. E para quem tá atolado na merda, isso com certeza faz grande diferença. Mas para contextualizar tudo isso, vocês precisam entender exatamente como foi o momento em que eu decidi buscar a terapia. E foi realmente um dos momentos muito complicados, porque eu estava crente de que a única solução para mim seria que as pessoas me internassem em uma clínica, que eu tivesse um acompanhamento direto, porque eu poderia acabar fazendo alguma besteira e aí não teria mais volta. E eu estava num estado tão grave que eu só queria que tudo acabasse. Fosse a vida ou a depressão. Um dos dois precisaria acabar. Então, eu fiz o que eu deveria ter feito desde o começo. Eu conversei com a minha mãe e pedi ajuda. Falei que eu não aguentava mais o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. E ela me recomendou uma pessoa, uma amiga dela, que estava trabalhando com terapia alternativa já há um tempo. E outra pessoa da minha família já tinha feito terapia com ela e tinha funcionado. E eu resolvi testar. Era uma terapia energética e espiritual. Algo que eu nunca dei muita bola. Um assunto que eu nunca liguei muito. Inclusive na época que eu decidi, eu tomei a decisão de fazer terapia, eu era ateu. Então eu não tinha uma crença muito forte em nada, eu só sabia que tudo estava ruim e que eu gostaria que melhorasse. E com certeza esse ato final de coragem, de falar com alguém, de pedir ajuda, foi o que me salvou e foi o que me levou a estar aqui hoje. Se não fosse por isso, bem possivelmente eu não teria gravado todos esses vídeos que gravei e não estaria aqui gravando hoje mais uma vez. Então, se fosse para dar um conselho para vocês que estão sofrendo com isso, peçam ajuda. Não importa para quem, alguém vai conseguir ajudar vocês. E outro ponto importante que eu preciso falar é que por muito tempo eu acreditei e ouvi falar, pessoas falarem, que a depressão é uma doença sem cura. E eu preciso concordar e discordar dessa afirmação. Eu acredito que sim, a depressão é uma doença que, se você já teve uma vez, de forma tão intensa como foi o meu caso, quando você passou diversos meses, dias e anos pensando em suicídio, pode ser algo que você vai levar para a vida toda. E que você tenha que estar sempre se regulando e cuidando da sua saúde mental. E não é como se eu tivesse parado de cuidar. Eu ainda faço terapia, eu ainda cuido da minha saúde mental. Eu sei que eu sou uma pessoa que precisa, até pela gravidade de como foi toda a coisa. Mas eu posso dizer que eu estou, entre aspas, curado da depressão. Porque eu consigo passar meses, dias, várias semanas sem sentir nada daquilo. Consigo me manter bem. Mas é claro que isso não vem de graça. É uma mudança, realmente, uma transformação na vida que você precisa decidir fazer. Você precisa decidir mudar padrões de pensamento e principalmente padrões de ação. O que você faz no seu dia a dia, a forma com que você lida com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Isso é tudo muito importante. E principalmente os hábitos que você mantém, o que você faz para cuidar da sua saúde, seja física ou mental. Tudo isso está interligado e tudo isso afeta o nosso psicológico. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu tenho algo extremamente importante para falar, que eu preciso que vocês entendam. Eu fiz essa série longa de vídeos e ainda pretendo fazer muitos mais, focando agora principalmente no processo de cura e como foi essa transformação, como foi esse processo para que eu saísse do fundo do poço e chegasse aqui onde eu estou hoje. E
essa coisa importante que eu quero que vocês entendam é o objetivo disso tudo. Então, o meu objetivo aqui é ajudar pessoas que se identificam com o meu processo, que não conseguem ver saída assim como eu não via. É informar pessoas que convivem com pessoas que estão passando por esse processo depressivo e também informar no geral para as pessoas sobre o que é a depressão de alguém que viveu isso, para que comentários como a depressão é frescura desapareçam cada vez mais no nosso dia a dia. E eu não quero que vocês me vejam como vítima desse processo. Eu não estou aqui para me vitimizar. Eu acredito que a vitimização é algo extremamente prejudicial para qualquer pessoa, independente do que ela passou na vida. Você não pode se considerar uma vítima, tá? A gente está aqui no mundo para viver as nossas experiências. Cada um vai viver esses momentos bons e ruins e vai interpretar isso de uma forma diferente do que a outra pessoa interpretou. E indiferente do que você viveu, eu acredito que a vitimização é a pior coisa que você pode fazer com si mesmo. Então, não, eu não gravo esses vídeos aqui para me vitimizar, para me fazer coitado, para dizer que nunca errei. Eu errei muito, e se não tivesse errado, eu não teria passado por tantos problemas quanto eu passei, né? Tantos problemas quanto os quais eu contei nesses vídeos e toda essa série falando sobre esses 7 anos de depressão. Então, se você se sente incomodado com os meus vídeos, saiba que isso é algo que está mais relacionado a você do que a mim. E com certeza tem algo que você precisa olhar. Eu acredito que a terapia e o cuidado com a saúde mental devem ser feitos por qualquer pessoa. Muitos ainda veem a terapia como algo que é para pessoas loucas, para pessoas doentes, mas a verdade é que todo mundo precisa cuidar da sua saúde mental antes que chegue ao ponto que eu cheguei. Então eu quero agradecer a vocês que assistiram todos esses vídeos, que acompanharam todo esse processo. Espero que realmente tenha ajudado e tenha aberto a mente de algumas pessoas para como é a depressão e o que ela faz com alguém. E principalmente que eu tenha mostrado a importância da terapia, e eu ainda pretendo fazer muito mais disso em outros vídeos, contando melhor como foi esse processo de cura. Nessa série eu falei muito sobre a dor e as dificuldades, e agora eu pretendo falar mais sobre o processo de cura e transformação, para que vocês possam também seguir esse caminho. Então, esse vídeo vai ficando por aqui, e até o próximo vídeo.